E aí, pessoal? Olha nós aí novamente. Mesmo trajamento, mesma coisa. Porque isso é no mesmo dia. Mas é o seguinte, eu também queria trazer agora uma nova conversa que tá aí hoje, eu não sei que dia ou quando. Talvez quando chegar uma época aí, esse vídeo não vai nem fazer sentido mais. Mas eles estão com a ideia aí de uma tal de uma falsa invasão, que eu já até anotei aqui alguns pontozinhos para debater. Porque desde quando eu me entendo por gente, eu procurava coisa conspiracionista, alguma coisa que não era normal, né, para uma pessoa comum, porque eu sabia que tinha alguma coisa. As coisas que fazem sentido para a gente vai ver que tem sentido sim. Tem muito sentido, isso é mais para frente. Só que é o seguinte, aí eles falaram sobre uma falsa invasão, aí num lado conspiracionista aí bem mais próximo agora, tipo aí em 2000 e... não lembro, foi 2023, ainda dentro daquela época a gente tá dentro de casa, né, que não podia sair, que não pode nem falar o nome. Você falar o nome, oh, você tá sendo o cara que tá trazendo anarquia pro sistema, né? Você tá trazendo medo. Cara, sendo que eles que trazem o medo todos os dias. Com muitas e muitas outras coisas. Eu não vou nem triscar no assunto aqui, para não dar mérito, eles sabem como é que é o trem, né? E aí, eu ouvi uma coisa ali, só para você ver que foi tudo estágio. Em 2015, não, 2015 não, foi 2013, quando eu estava terminando a faculdade de, de engenharia florestal, gente, eu pensei comigo, falei, cara, eu não posso tá parecendo besta e não aprender a ler as coisas que precisa ser lida, né? Então você tem que saber de leis, você tem que saber de pH de terra, plantinhas e cada especialização que você faz você já sabe, é igual médico. Você especializa ou em botânica ou você especializa em saúde de plantas, que é a botânica quase em si, que é mais só que é menos focada. Tem outras áreas também dentro da negócio que é para mexer com lavouras, você saber algumas coisas sobre mudança de clima, esse tipo de coisa, sabe? Coisas ambientais, certo? Tudo que você quiser ali, você especializa, você vira. É a mesma coisa de um clínico geral, certo? Você terminou engenharia florestal, você vira o quê? Um cara que sabe falar de tudo. Na verdade, não. Você não vira tudo isso. Por quê? Se você fizer isso, você não está sendo ninguém. Você só é um engenheiro florestal. Aí o cara da lavoura pode te chamar para você fazer aquilo lá, você não especializou em nada, mas você vai aprender na prática agora como é que é ser um verdadeiro, né, engenheiro florestal. Então, eu estou falando, isso aqui é só uma temática. Por quê? Olha, gente, sei que isso não tem nada a ver com a tal da invasão alienígena, mas só para vocês verem. Quando eu estava terminando nessa época, isso aí, eu ouvi de um cara, porque eu era motorista na época de usina, eu era motorista de caminhão lá na usina aqui onde é que eu moro. Eu trabalhei em muitos outros lugares lá, e aí eu conheci um cara, e esse cara sabia de alguns outros caras, que aí ele tinha um DVD, e esses DVD foi conspiracionistas, né? Tal, isso aqui, conspiração, papapá, papapá, muita conversa, muita besteira. Só que aquele negócio, cara, aquilo lá tudo fez sentido. Em 2013, falaram que ia ter, ó, só você vê que é estágio que eu tô te falando. Em 2013, lá para perto de 2015, falaram que eles estavam com uma tal de uns tal de uns caixão da FEMA, que era de plástico. Eles já tinha lá ienes, 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 ienes lá
cerca de quase 1 milhão, 2 milhões e pouco de caixão, que cabia no mínimo umas 4 pessoas dentro. E aí vieram pessoas que foram lá, essa organização da FEMA lá nos Estados Unidos, né? Esses trem chegando com esses caixão, e eles colocavam esse trem lá em uma área aberta. O povo podia chegar lá, só que o povo não sabia o que era. Em 2014, eu já tinha visto falar sobre uma vacina especial. Tanto que ela saiu, a... como é que é o nome que fala? Saiu, acho que foi na TV comum, falando, diz que as vacinas estavam vencidas, porque estava marcando 2014 nela. O dia, eu não lembro se era 12, não sei, 12 do mês 6 de 2014. Eu vi na televisão. Agora, se vocês não viram, cara, eu acho que teve pessoas que viram isso aí. E aconteceu isso que aconteceu agora, em 2020. E em 2015, esse colega meu que já estava ingressando lá já tinha ingressado, ele já era iniciado nos grupos ocultistas dele lá. Eu não vou falar nome aqui, porque senão vai dar problema também. Ele começou a me questionar algumas coisas. Ele falava pra mim, ó, é isso, trem tá funcionando isso aqui. Vocês vão ver, rapaz, esses caras tá com uma intenção aí de criar um treco aí que vai derrubar muita gente, hein? Vai fazer isso. E ele já sabia o que era o nome, eu só tô aqui meio que floreando, pra não falar pra vocês realmente a palavra, né? Vocês viram o que aconteceu. Vocês vão ver, vai dar um lockdown em tudo. Cara, isso, velho. E aí, de repente, eu vi também, em 2013, dentro daqueles DVD que eu falei pra vocês. Eram uns 13 a 14 DVDs que tinha lá falando sobre o... Eu vou até falar o nome. É o nome dos DVD que eu achei com o rapaz, eu até copiei. Não é muito bom fazer não, mas eu copiei pro meu computador e passei para um monte de gente depois. Era sobre o tal do DVD, chamava-se Prepare-se. Falava de um pastor também. O pastor questionou. Ele questionou mesmo a igreja. Igual eu falei para vocês, ele deve ter cortado lá na raiz. Ele cortou primeiro do que nós aqui. Eu sou um discípulo dele, porque, cara, na hora que eu vi ele falando sobre aquilo, eu falei, o pastor falando sobre isso, cara, sobre conspiração, sobre alienígena, sobre isso tudo. Eu vi esses DVD, os primeiros. E esse cara também, ele já tinha visto. Ele já sabia. Ele me comentou um dia lá e eu fiquei meio assim. E se a verdade não foi isso que está te apresentando, rapaz? E aí? Você quer que eu veja um negócio? Eu falei, me passa aí. Ele me passou em 2009. Só que em 2013 que eu assisti. Porque eu não tinha coragem de assistir. Igual eu falei, tava podando as raízes, né? Da ideologia minha, sei lá, alguma coisinha. Cara, tudo que eu imaginava foi jogado para a terra, né? Então, veio acontecendo as coisas, veio acontecendo em 2015, 2016 e nada, né? Nada, mas eles já estavam fazendo, já era para ter acontecido bem antes, viu? Eles chegaram bem atrasados. Isso que está acontecendo hoje, tá atrasado, atrasadíssimo. Por isso que eles estão correndo, ó. O trem tá vindo coisa assim que vocês nem imaginam. Tecnologia em cima de tecnologia, mas não sei o que. E os povos correndo atrás de terra rara, mas não sei o que, mas essas terras raras talvez é só um meio para tentar conseguir chegar num consenso, sei lá. Eles querem fazer alguma coisa. O sistema sabe muito bem o que eles vão fazer com isso aí. Mas pode ter certeza, não é pro seu bem, não. Mas o que ele me falava? Ele me falava em 2015 ainda. Nós eu convivi com ele até 2022. Em 2022, dois companheiros meus me deixaram. Companheiros assim que eu falo de amizade, me deixou. Então, um foi ele e o outro foi o outro colega meu que sabia, era um reikiano. Ele mexia com reiki. E ele me falou muita coisa sobre poder de materialização, de empoderação. Ele só não gostava muito de falar sobre desenvolvimento pessoal para ele, porque ele já ficava puto com isso aí.
Ele não gostava muito de mexer no ego dele, sabe? Ele era um cara que tinha um ego meio grande. Então, gente, ele me falava sobre, esse outro colega meu me falava sobre essa questão desses trem que ia acontecer agora. Diz que ia ter uma falsa invasão alienígena, ia aparecer um monte de coisa lá, soltando coisa, botando fogo. Vocês viram um teste que eles fizeram com um laser verde que botou fogo no Havaí? Aquilo foi um teste. Aquele foi um teste. Vocês, não sei se vocês já estão de olho nessas notícias que estão acontecendo. Ovelhas rodeando lá dentro de um curral, por dias e dias e dias, não come e não morre. Você entendeu? Aonde eu quero chegar? É nesse ponto que coisa começa a ficar estranha. Por quê? Aí é onde é que você começa a observar que esse mundo não é um mundo normal, sazonal ou ocasional, seria assim, que alguém está regendo. Os, os fenômenos que estão acontecendo aqui, né, no planeta. Tem pessoas ou seres astrais, por isso que eu falo, nem tudo que está lá do outro lado, mesmo que seja luz, também é pro seu bem. Talvez eles estão te controlando. Igual o Chico Xavier, igual eu falo, igual, não sei, a história de Jesus Cristo, né? Eu não gosto nem de ficar nesse assunto, porque senão depois vai chegar gente falando mal de mim, vai querer falar e não sei o quê. Mas uma hora eu vou chegar a falar, eu vou escolher um vídeo, um dia, só para me falar sobre isso, que tem prova do que eu tô falando aqui para vocês, que talvez Jesus Cristo não foi isso que vocês imaginam. Mas, como eu sei que vai pegar muitas pessoas desprevenidas e ego, eu já tô avisando agora que eu vou chegar a falar isso um dia. Então, o que acontece? Hoje, a gente, mesmo que, né, mesmo que a gente, eu até anotei aqui também, ó, né, o porquê que eles estão querendo fazer isso, né? Tudo é controle, tudo é controle. O motivo de você estar aqui que é o importante você saber. Agora, o que eles estão fazendo, isso tudo é controle. O sistema quer controle. Eles não querem uma pessoa revoltada ou questionando as coisas. Você lembra que eu falei? Quando você tem uma saída do corpo, tem regras. Você não pode sair dessas regras. Porque se você sair, você não consegue mais sair do seu corpo consciente. Eles dão um jeito de tesourar. Você lembra que eu estou falando agora sobre a questão das luzes? Você é um farol. Você é um farol. A partir da hora que você começa a questionar, você vira um farol. Então, peraí. Esse cara aqui já libertou a cabeça. Esse aqui já está com a mente mais expandida. Então, ou seja, você vira um farol para vários que sabem que você está despertando. Aqueles que sabem que você está despertando, você vira um farolzão daquele assim como se fosse um flash. Entendeu? Por isso que eles sabem a quem atacar, por que atacar e de que eles têm que ter medo. Eles olham seu futuro, olham seu passado, vê o que você pode fazer para intervir nisso aqui, o que você falaria que modificaria alguma coisa no futuro deles, do sistema. Aí que tá. Por que então tá tendo esse desacobertamento agora total? Por isso que eu tô acabando de falar para vocês. Deixa eu ver aqui. De vez em quando eu escuto uns passos, gente, que de vez em quando, até de vez em quando, assim, uma pessoa que não entende isso aqui, fica até meio que com medo, sabe? Vocês, eu acho que vocês aí podem escutar aí no vídeo aí que tem estalos, né? Quebrados, passos, alguma coisa assim. Mas são seres que estão aqui, são espíritos que estão por aí, então não importem não. Aí, o que acontece quando a gente fala sobre essas questões de mexida de sistema? Essa mexida de sistema, gente, é uma coisa difícil até pra gente
a gente saber o que, que é possível, o que, que não é possível. Porque se você mexer em algum ponto do sistema, os outros, é como se fosse assim, vamos dizer que tem um monte de robô, tem um monte de robô fazendo uma coisa só ali. De repente, você é um robô que saiu da programação. Eles vão vir, pegar, ir lá em cima daquele robô, como ele está fora do sistema, eles vão pegar ele, vão conter ele e levar para o cara que faz programação e lá programar ele de novo. Ele fazia as mesmas coisas que estava fazendo, só que ele nunca mais vai voltar a que ele tem. Ah, mas eles vão trocar a memória, mas eles têm que trocar o robô inteiro. Por isso que eles agora faz o quê? Eles elimina, acaba. Porque se eles virem aqui tirar minha mente, uma hora eu vou lembrar. E lá no meu inconsciente, eu vou trazer isso para alguém. E alguém vai ter esse conhecimento que eu tenho. Você entendeu? Por isso que quando você vai para o outro lado, você vai passar de novo pela essa máquina do esquecimento e você não vai vir mais para atrapalhar o sistema. Questionamento é bom. Por isso que eu sempre falo, para qualquer pessoa, não importa quem. Se você questiona você mesma ou você mesmo, você está certíssimo. Que nem tudo que você vê é real. Nem tudo que você ouve é a verdade. Então, ouça, observe, analise e tire um questionamento. Some aquilo ao seu mosaico da verdade. Aí faz assim, vamos dizer que tem um monte de caco aqui, você está montando um mosaico. Você está querendo montar um mosaico e formar um rosto de alguém, por exemplo. Para formar aquele rosto, você sabe como é que cores, o que, por quê, para quê. Então, aqui tem um monte de caco, de cerâmica, para você montar esse mosaico. E aí o que acontece? De repente alguém vem com um punhadinho de cerâmica quebrada, aí é de uma cor que você nunca viu. Aí você fala, não, põe não, eu tô selecionando aqui. Aí você já perdeu alguma coisa que talvez poderia ser um brilhozinho do olho, podia ser o brilhozinho do rosto, alguma coisa que parecia mais real ainda. Mas você não quis, aquele cara falou, então eu vou jogar fora. Aí dá para outra pessoa. Porque isso não é jogado fora. Se você não pega, vai para outra pessoa. O conhecimento, ele é para todos. Se você não abre a porta para ele, igual para Jesus Cristo. Jesus Cristo falou isso aí. Eu sei que pode ter algumas coisas lá que não seja verdadeiramente, mas são filosofias verdadeiras. Por quê? Imagina, você já viu falar que Jesus Cristo, se você abre a porta para ele, ele entra na sua vida? E é verdade, a verdade é desse jeito, o respeito e a verdade, ela entra e sai da onde for necessário ela ir. Por isso que a gente tem que questionar essas coisas. A gente tem que questionar mesmo. E questiona mesmo. Não seja uma pessoa tão boba para ficar aí enraizado em coisa que talvez não vai ter nem futuro para você. E você tá batendo cabeça numa coisa que talvez nem é para você fazer. Nem é para você fazer. E aí você pega e fala assim, mas eu não quero mudar a minha vida porque minha vida tá boa. Eu consigo ir para Las Vegas, eu consigo ir lá para o Egito, eu já fui lá em, como é que é o nome da cidade? Lá em Israel, eu já fui lá não sei na onde, eu já fui lá não sei do que, eu já fui na China. A China não é desse jeito, todo mundo fala. Gente, nem tudo que você vê é. Tudo que você, ó, vamos dizer na China. Na China todo mundo acha que os brasileiros lá é assim, os brasileiros lá agora tá sendo bem reconhecido por conta de quê? O que está acontecendo hoje, né? Agora tá sendo assim, mas antigamente os caras lá não queriam que os brasileiros tivessem interação com os chineses, para não mudar a cultura, para não dar ideias para eles, porque eles já eram uns acondicionados na época. Hoje já tem os questionadores, né? É isso que o sistema não quer.
É isso que aquele tipo de governo faz e te deixa preso. Domina tudo. Você não pode falar com o que você precisa falar, você não tem o direito de fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode comprar o que você quer, porque é só aquilo que foi denominado para você comprar. É, é isso aí. Mas tudo dentro dessas invasões alienígenas tá tudo isso. Por que tá tudo isso aí? Gente, essa invasão alienígena, igual eu te falei, eu ouvi falar isso aí desde 2015, 2017, 2020, antes do meu colega, que era muito mais estudioso, muito com a sapiência, que eu vou falar uma coisa para vocês, estratosférica. Ele tinha uma sapiência que eu vou falar para vocês, gente, aquele cara estudou coisa que dá medo. Ele já tinha graus. Agora você já sabe qual que é o que é lá, né? Já tinha graus lá. Só que eu não posso falar o nome dele, senão vão até me eliminar. É perigoso. Porque ele era. Só mexia com o negócio de casta alta. Ele era de um patamar totalmente diferente do meu. Visivelmente, assim, não tinha. Ele queria viver uma vida simples, mas não conseguia, por conta que os caras ficavam em cima dele. Então, às vezes, quando ele podia, ele falou: "Ô, vem cá, meu amigo, vem aqui na minha casa", e eu ia lá. Aí depois virei o motorista particular dele, e aí nós começamos a nossa trajetória de vida até 2022. E assim ele me ensinou muitas coisas, nós já fomos em muitos lugares esquisitos, na verdade, mas que eu vi coisa surreal, coisa que para mim não fazia sentido, depois fez sentido. Livros que vocês não vão ter acesso, pode ter certeza que vocês não vão ter acesso, porque já voltou para onde é que eles tinham que voltar. Alguns livros você acham, outros livros já, tipo assim, sabe uns livros que coisa que aconteceu lá em 1400, 1200 e pouco, que não são contados em livros, não são contados em lugar nenhum, são contados em filmes, em séries. Hoje são contados em séries. Mas eu não vou falar nome de séries aqui agora, porque não tá tendo público ainda, tá no comecinho, né? Quando se eu haver mais para frente aí uma boa quantidade de pessoa que queira ver, eu vou começar a falar sobre filmes, os quais filmes que te mostram a realidade que você deveria ver. Qualquer coisinha, eu já tenho um grupo já, eu passo o grupo para vocês começarem a se questionarem, a buscar sentido às coisas que vocês já sabem. Não sei se eu vou ser alguma coisa que vai tentar te ajudar, uma ferramenta, seria assim, ou você talvez você uma coisa que vai te estragar e vai te deixar você tudo detonado, mas tenho certeza que tudo que vier e você montar o seu mosaico, que eu falei, daquele monte de ladrilhos quebrados ou cerâmica quebrada, você montar o seu mosaico da verdade, vai ser muito bom para você. Pois essa invasão, eles já estão fazendo teste já há muitos anos. Igual esse colega meu já vinha me falando. Ele me falava que eles iam fazer teste com laser, eles iam fazer teste com o aquecimento, se não me engano, o aquecimento de águas. Diz que ia ter uma tecnologia que ia aquecer a água. Ia ter uma tecnologia que ia modificar o sistema do ar. Esse ainda não começou, mas talvez. Aí todo mundo vai achar que isso vai ser uma doença, não gosto nem de falar esse nome, né? Alguma coisa que vem prejudicar a gente pelo ar, que já aconteceu, foi a mesma coisa que aconteceu com aquele lá, que a gente teve que coisar, ou seja, aquilo lá enchia o pulmão de água que a pessoa se sufocava. E aí quando eles colocam aquelas coisas para respirar, aí vai vir um monte de gente que você está sendo o cara que não quer salvar as pessoas. Gente, para com isso. O que que acontece quando você manda, ó, um mosquitito aqui,
Não é que eu sou bonzinho também não, viu? Mas o bicho vem querer me morder, pô. Aí não, hein? Eu não tenho um sangue muito bom pra ele, não. Não, essa palavra também esquece. Não pode falar, não. Aí, o que que vai acontecer? Aí vem um monte de gente falando que, sei o que, gente, esse negócio vocês podem ver. O povo ganhou muito dinheiro com questão de respiradores, né? Só que a maioria desses respiradores, as pessoas que parecem que receberam esse contingente de ar no pulmão, mesmo assim não estava resolvendo, porque as pessoas parece que ia se afogando aos poucos. Vocês podem perceber que foi isso mais ou menos que aconteceu. Então, ou seja, quanto mais, até machucava ainda as pessoas quando colocavam aquela coisa lá. Eu não estou falando que muitas também se salvou, não, mas é porque é o seguinte, o próprio sistema tem um jeito de tirar aquela água do pulmão. Mas essa água do pulmão, ela descia e ela era do assim, tipo assim, pelo que eu sei, pelo estudo que o menino falou, eles iam fazer isso porque era ser respiratório. Então o problema ia vir respiratório. Então, o outro, ele fala também que vai ser respiratório, porque eles agora melhoraram. Mas isso é uma tecnologia, tá? Porque o organismo que tiver forte, o organismo que tiver força, ele não se deteriora igual aconteceu. Esse outro vai abranger em tudo, agora vai ser mundial mesmo, até a coitadinha das plantas, dos animais vai ser atingido. E isso tá vindo falando mesmo. Então isso é para trazer horror para as pessoas, para trazer medo, né? E já tá lançando isso. Mas isso eu ouvi isso aí lá em 2017, que essa não ia ser a primeira, a próxima seria pior. Então, eu não tô falando isso aqui para trazer medo para ninguém não, tá? Isso aqui é um conhecimento que eu tenho de uma pessoa que estudou e estava no meio dessas pessoas. E ele tinha lugar de bunker para ele ir. Ele me ofereceu um espaço desse bunker se eu quisesse ir. Mas eu falei que não queria. Eu falei, olha, se for para ir, cara, e eu não quero ficar aqui sabendo que os outros vai todo mundo ir, não. Ele falou, não, nem todo mundo vai não, cara, mas vai reduzir bastante. Eu falei, pois é, mas mesmo assim. Aí ele também foi compreendendo com esses estudos, foi compreendendo até que ele saiu. Só que ele saiu em 2022, ele não sei o que aconteceu do nada, assim, o cara adoeceu do nada e já foi parar no hospital. Acharam ele no hospital. Só pra vocês verem o tanto que foi estranho. Aí a mulher dele foi atrás, tentaram saber o que estava acontecendo, ninguém falava nada. Ah, ele tá com isso. É que estava derrubando todo mundo. Ele tá com isso, e ninguém pode chegar lá, ninguém pode ver, mas ninguém sabe realmente o que aconteceu. Aí a menina pediu para ter acesso ao lugar, o receptáculo, né, a veste lá dele, para tentar fazer, para tentar fazer um exame, alguma coisa assim. Eles falaram, não, você não tem o direito, esse aqui ele vai para um lugar especial. Aí a mulher dele falou, derrubaram. E chorou, você já sabe, não precisa falar muito. E assim, acabou-se a história dele, que tentou falar meio mundo de coisa pros outros, e era desse lugar aí que eu não preciso nem falar. Mas, gente, que essa falsa invasão vai ser vai ser assim, tipo assim, um show de artifícios. Vocês lembram de falar sobre os livros dos Vedas, aqueles Mahabharata, esse lugar assim, lá da Índia? Eles falavam que as vimanas, né, ficavam luzes no céu, mandando um negócio umas às outras. Cara, isso aqui também já aconteceu em todos, parece que todas as histórias já aconteceu. Para ver,
Começa a vasculhar aí para vocês ver. Vocês vão ver que tem, sim. Tem história falando sobre Vimanas, tem história falando sobre estrelas que apareceram no poente, estrelas que seguiram Jesus, mas não sei o que. Mas de Jesus eu já não sei. Agora, mas os livros mais antigos mesmo, os antiquíssimos que falavam sobre isso, os caras queimaram, que era de Alexandria, porque eles não queriam passar o conhecimento para ninguém. Gengis Khan, aquele povo dos indianos lá, que eu esqueci o nome deles agora, na hora que eu lembrar eu falo o nome deles. Eles, otomanos, se eu não estiver enganado, o povo otomano, esse povo otomano, se eu estiver enganado, é esse aí. Esse povo, se não me engano, foi o mais imbatível do sistema. Ele era um reino tão grande que controlava todas as áreas do petróleo. Aí que vem a questão. Quem que está querendo essa falsa invasão? Esses mesmos caras que criou o meio de acabar com a sociedade otomânica, se eu estiver enganada. Ou enganado. Se eu não estiver enganada, se essa história não estiver enganada, né? Ou passada, assim, só por alto. Porque eles acabaram com esse povo, com essa civilizaçãozinha lá, de dentro para fora. Como se fosse um cavalo de Troia, criando a divisão em línguas. Começaram a colocar falas diferenciadas, ou seja, linguajares, ou línguas. Você pode ver o tanto de pessoas lá naqueles Emirados Árabes lá que fala diferente um do outro, paquistanês, o indiano, né? Ali, Iraque, Irã, eu não sei se eles falam a mesma coisa. Lá no Egito tem línguas diferenciadas. Aí começou o grego, começou, eu não preciso falar. Essas línguas foram acontecidas desse jeito porque eles têm um sistema de dividir e conquistar. Por isso esse monte de religião. Divida e conquista. E você destrói como se fosse, vamos dizer, um gigante, um titã. Você destrói ele de fora para dentro. E você vai começar a fazer o quê? Você vai entrar dentro dele e vai destruir ele de dentro para fora. Simples assim. Assim que aquela batalha de Deus ou de Zeus foi feita. E Zeus é como se fosse o cara dono do sistema. Eu não vou falar aqui quem que seja, mas diz que já está dentro das ideias aí da questão de Javé. Mas eu não vou falar sobre esse assunto, porque esse assunto tem que ser falado num lugar que não tenha muito liberdade, igual tem aqui, né? É uma coisa mais seleta. Mas, é igual eu falei, gente, essa invasão vai, pelo que eles falam, vai ter. Esse colega meu me falou que ia ter essa coisa que aconteceu aí agora, em 2020, só que não sei se acabou. O cara, o negócio lá do bigodinho, todo mundo acha que o trem lá do bigodinho acabou. Nunca acabou. Ele só mudou de lugar. Vocês já sabem para onde é que foi. Eixo industrial dos Estados Unidos. Eixo industrial das famílias Czares lá da época, que eles deram um jeito de eliminar, porque eles já estavam querendo acabar com tipo assim, o sistema de reinado. A única que ficou foi a família real imperial se não me engano, eu acho que foi os ingleses, né? Que hoje ainda existe eles aí. Mas o que acontece? Eles foram os últimos que estão querendo não, que eles dominam tudo aí, mas esses já estão perdendo poder. Por algum motivo, eles não querem mais, eu já cansaram de ficar colocando assim poder numa mão só, e agora tá querendo colocar poder numa coisa que controla tudo de uma vez só. Então, aí que eles querem fazer esse negócio de você, os caras que tá aí vendo aí, os arcturianos, os pleiadianos, né? Estão indo aí, vendo muito de espíritos, os greyzinhos.
os amigos aí, né, o tal dos répteis, né, que dizem que são maus, que não sei o que, tá tudo bem, pode ser mal, mas não é todos assim também não. Nem todo arcturiano também é bonzinho. E nem todo pleiadiano também é bonzinho. Mesmo que se você veio de qualquer planeta, se você tá aqui, velho, você veio pra cá é porque alguma coisa não muito boa você fez. Ou você foi contra o tal do Deus Javé e ele te aprisionou aqui e você é um prisioneiro desse rapaz. Talvez vire até comida de outros seres, né? De todos os aspectos, físico e plasmático, né? Espiritual. Vai vendo. Então, esses carinha que estão tentando fazer isso, e a maioria deles ataque essas coisas assim. Ah, eles vão fazer o falso ataque, não acredita tanto que os humanos talvez nem vão fazer, talvez nem façam, mas eles vão colocar essas naves lá em cima. Nave, ou sei lá o que é. Que eles já têm. Em outras eras eles tinham. Você acha que eles não vão ter agora? Para com isso. Eles já fizeram isso em outras sociedades. Outras populações que eles já eliminaram, já acabaram. Você viu o que aconteceu com a Grécia? Por que a Grécia virou pó hoje? Virou só escombro? Porque eles não queriam que a Grécia continuasse. Por quê? Aquela sociedade acabou. O Egito era um detentora de grande conhecimento, passava esse conhecimento para todos. Só que eles foram lá e ó, apagou. Virou deserto. Lá não era deserto. Mas eles têm o quê? O poder de mudar o clima. O poder de fazer o quê? Desertificar alguma coisa e crescer e prosperar outro lugar que era deserto. Você já foi na Austrália? O deserto que é lá? Mas existe seres, existe bicho. Tudo que você imaginar lá. Engraçado, mas como é que esse bicho foi parar lá? Tantos anos assim, demorou tanto tempo para eles separar aquela área lá que aqueles bichinhos ficou preso. Cara, eu não duvido que aquilo lá foi levado para lá não, tá? Esse tipo de coisa assim, eles vai fazendo em cenário, tipo cenáriozinhos. É igual ele tá querendo implantar essas ilusões aí do. Talvez nem é só ilusão, eles vão atacar alguns lugares, botar fogo, sei lá o que eles vão fazer, com esses trecos aí. E por isso que aí o povo é tão inteligente, o ser humano não é besta, viu? Nós somos seres daqui, mas não é besta desse tanto também. O povo prestou atenção que os tetos daquelas pessoas que tinham pintado de azul, que ninguém sabe por que eles pintou o teto de azul. Você ia pintar o teto da sua casa de azul assim, sem saber por quê, o motivo? Não, eles foram lá e pintaram o teto das casas dele de azul. Eles fizeram testes para ver se aquilo lá ia fazer mesmo. E o povo prestou atenção e viu que as casas que não tinham o teto pintado de azul pegaram fogo, entraram e arderam em chama. Mas as outras não, que estava pintado de teto de azul. Que estranho. Esquisito, né? Fica aí o meu questionamento. Mas é só para vocês colocarem alguma coisa na cabeça. Só para trazer um pouquinho de dúvida. É, isso aí. Bom, gente, eu. A estratégia também aqui que eu tinha, a estratégia deles aqui também, né? Para criar também uma nova religião também. Gente, se vocês imaginar o que esses caras estão na mente para criar, dá medo. Se você já tem ideologia, essas ideologias agora, que já tá tudo enraizada, velho. Imagina você ter que arrancar isso aí tudinho e correr para outra, que é a dos alienígenas. Aqui lá também são vestes também, igual a nossa aqui. Esse aqui é uma veste, ó, esse corpo aqui é uma veste. Quem está controlando eles não são o que realmente está aqui. Então, eu não sou eu, ao mesmo tempo sou eu, mas eu tô sendo um boneco. Ou seja, assim, o boneco tá querendo apresentar para outro boneco, mostrar algumas coisas, um outro lado, né, de pensar. Mas por quê? Porque essa hora é a hora de finalizar o projeto. Nós estamos no final de projeto, um final de ciclo que eles fazem
Diretamente, direto eles fazem isso. O que eles fazem? Primeiramente, eles dão tudo. Aí eles colocam como se fosse esse livro do Apocalipse. Vocês lembram que tem o calendário maia que eu falei? O calendário maia é a mesma coisa. Deram para os maias a mesma situação, fizeram os maias ficarem alvoroçados igual aconteceu aqui. A verdade veio para todos, mas ninguém sabe de corpo, ninguém sabe de, de história. Dizem que os espanhóis chegaram aqui e roubaram tudo dos caras, levou tudo para a Europa. Mas por que eles roubaram? Eles não roubaram para derreter. Esses caras que achou esse povo lá já sabia que eles estavam lá. É igual mesmo, aquela Pedra da Gávea que tem lá no Rio de Janeiro, aquele lá, cara, se vocês soubessem que já tinha sido palco de outra história, aí deixou virar mato aqui, e aí por que ficou os índios? Tem história aí que não é contada, cara. Só tinha índios. Os índios veio da onde? Ah, é um laboratório que eles fizeram? Não, cara, de outro projeto que eles tinham que fez aqui. Tem coisa na história que não é contada. Tem outras histórias de outros povos que não são contadas. Aqueles monumentos lá mesmo, ninguém sabe que povo que viveu naqueles monumentos que tinha lá em Nazca. Eu acho que é em Nazca, que tem uns totens gigantescos de pedra. Ninguém sabe por que e como eles rolaram aquelas pedras lá. Eles não rolaram aquilo lá, velho, pelo amor de Deus. Com certeza já tinha tecnologia também. Essas tecnologias não vêm do nada. Tanto que num livro, se não me engano foi do André Luiz, fala que lá no mundo espiritual, cada um se comunica com o seu aparelho de comunicação, cada um tem uma caixa de comunicação, parece que é alguma coisa assim, mas é um smartphone, tá? Tipo um smartphone transparente que não precisa de ficar aparecendo, ou sei lá o que é, tipo um tablet, alguma coisa de vidro ou de acrílico. Eles têm essas tecnologias, eles têm sim, eles têm, vamos dizer, naves, né? Ou vimanas que vêm de lá para cá. Eu não sei se é através desse domo ou vem de mundos que ficam aqui entre nós e tal, que existe também. Mundos também, e espelhos também existe. Gente, vocês não sabem o que acontece nesse plano aqui. Nós somos Big Brother 24 horas. E eles não estão mentindo quando eles falam sobre a questão de Big Brother lá, não. Eles não estão mentindo, não. Porque existem, sim, vários experimentos, muitas outras coisas que acontecem aí. E que eles vão implantar junto com essa questão aí dos alienígenas e tal, e a religião que vai aderir, né, o lado alienígena. Aí de repente vem essa IA, né? A IA já vai ser um diferencial. Eu não sei, igual eu falei, eu suponho que essa IA que eles vão liberar vai ser um tiro no pé. Eu acho, mas eles não é burro. Eles já têm essa ideia aí ó, de muitos anos, já fizeram essas coisas. Aqui já existiu, tanto que se vocês for olhar como é que eu vou dizer, a história, as pessoas que mexem com questão com a questão de sistema de desenterrar ali, como é que é o nome daqueles? Esqueço o nome desse também. As pessoas que mexem gente, como é que é o nome? Historiadores. Lembrei. Os historiadores, eles descobrem coisas assim debaixo da pedra, tem coisas, tem caminhos, tem outra cidade que já foi enterrada, tem lugares que foram encobertos assim do nada. De repente acham seres lá, acham pessoas gigantes, acham pessoa enterrada lá não sei quanto tempo. Cara, aquilo lá foram os projetos que eles vieram fazendo em várias sociedades, e assim, e foi fazendo. Gente, isso aqui é somente um palcozinho de vida que você acha que isso aqui é tudo, mas não é nada. A verdadeira verdade não está aqui, a verdadeira verdade está para fora. Não vou dizer em outros planetas, porque eu nem sei se existe outro planeta também.
Porque se existisse outros planetas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se existisse, tá? Não vou dizer que... Não, vamos dizer que não exista, tá? Vamos supor aqui. Vamos dizer que se não existisse, tá? Nós estamos num lugar tão certo, tão certo, tão certo, tão certo, que até a Lua está posicionada num lugar tão certinho que ela nunca sai daquilo. Ah, mas influencia... Mas aquilo lá, eu não sei qual é a força, mas ele tem alguma coisa que interfere nas marés do planeta. Mas aqui pode ser um globo de neve que tem uma máquina que fica fazendo isso aqui, no mesmo sentido. Longe de mim querer falar que isso aqui é uma coisa montada, tá? Mas é igual eu tô falando pra vocês. Essa ilusão também desses pessoal dos negócios aí que estão falando sobre a falsa invasão aí. Gente, eu não tô falando isso pra deixar as pessoas mais inteligentes ou mais sabendo das coisas ou qualquer coisa assim, não, gente. Eu tô falando isso é pra vocês questionarem essas coisas mesmo. Eu questionei, eu questiono. Eu, quando tenho saída fora do corpo, quando eu tô, porque não é toda vez, né? Quando eu tô consciente, eu questiono. Eu falo, tá, você tá me falando isso, mas qual que é o seu intuito, meu parceiro? Aí o cara vai falar, por que você tá me questionando? Se você veio atrás de mim é pra saber alguma coisa, né? Mas o problema é o seguinte, eu não tenho direito, tipo assim, não é que eu não tenho direito. Eu não tenho, como é que eu disse? Um compromisso em querer acreditar em que você tá falando. Mas eu quero escutar o que você tá falando. Eu te respeito. Entendeu? Assim é o meu questionamento. Mesmo que eu não acredite, ou acredite, não importa o que, eu questiono. Porque talvez faz sentido, ou talvez não. Talvez, para mim não, agora não tem espaço no meu mosaico da verdade, porque talvez tenha uma peça que não encaixou no lugar onde é que tinha que encaixar, né? Aí eu vou lá e tiro aquela peça, pego outra que eu já tinha ouvido ali, coloco lá e falo, agora sim, agora ficou muito mais legal. E é simples assim. Simples assim. É o que você está construindo como ideologia que vai fazer você ser a pessoa que você é hoje, ou amanhã, depois de amanhã. Aí aquelas coisas que jogam para você, tipo assim, joga uma batata quente na sua mão, fup, e você vai pegar a batata quente. Cara, eu não vou pegar isso não, cara. Deixa essa porcaria cair no chão aí. Tipo assim, entendeu? Agora a pessoa besta não, vai lá e cata a batata e fica lá queimando o braço, fica do jeito lá assim, ai, tem quente, tem quente, tem quente, tem quente. Sendo que talvez ele podia deixar no chão, esfriar e depois pega né? E come o trem. Não, mas o outro quis jogar batata quente em você para ver sua reação. Simples assim, é isso que eu tô falando, gente. A gente tem que questionar essas coisas desse jeito. Mas essa invasão alienígena não é qualquer coisa não. Ela é somente para um meio de controle. Se você um dia chegar, olhar para o céu vai estar totalmente diferente, estranho, cheio de luzes, ou as cores, não sei se você já percebeu no horizonte, a cor que o sol tá no entardecer, que tá ficando agora vermelho, azulado, nunca tinha visto um céu azulado no entardecer. Só tinha que estar meio rosado e meio laranja, não era assim? Não, mas agora tá azulado, tem umas ondas azuladas, tem umas ondas bem roxas, umas bem vermelhas, há outras laranjas, bem forte. É até bonito de ver. Mas o que tá por vir, pelo desenrolar das coisas, rapaz, é assombroso. É assombroso. Muito assombroso. Eu só não vou falar aqui algumas coisas, porque, gente, aqui não é o lugar de estar falando isso aí. A gente tem que ter um grupo, algum lugar pra gente estar falando essas coisas. Eu vou ver se tiver pessoas interessadas, né? Deixa no comentário aí, que talvez a gente vai verificar e vai ver se cria um grupo, alguma coisinha assim, pra
pra gente conversar, né? Bater um papo. E, ou seja, interagir entre a gente lá, né? Vai ficar um trem muito interessante. Vai ser muito bom. Mas, como eu já falei também, aqui já tá um vídeo meio grande, não precisa disso tudo de vídeo para explicar isso aí. Mas, é igual eu sempre gosto de falar, informação, ela é boa até a quantidade que vier. Então, para mim, informação, o quanto mais vir, mais eu entendo. Certinho? Bom, gente, vamos ficando por aqui. Que os seres de luz acompanhem vocês, que o amor divino tenha dentro das suas residências, dentro da sua alma, dentro do seu coração. E não se esqueça, se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos essa livezinha, essa live não, esse videozinho bom, ele não é ruim não, é só para questionar, só para falar lá. Pois é, não esquece, vai lá, compartilha com quem você quer que também tenha esse conhecimento. Deixa seu like se foi bom a live, se não foi bom, deixa seu dislike também. A gente entende também. A gente vai tentar melhorar. E também, não esqueça, se inscreve aí, porque a gente tem que fazer esse canalzinho crescer, pra gente chegar mais longe, mais pessoas, e assim as pessoas compreenderem e fazer questionamento deles mesmos, pra a gente sair dessa, como vamos dizer, essa prisão. Por que eu vou dizer que é uma prisão? Mas é isso aí, gente.